Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Especial Caos. Meu Deus do céu. Bom, eu ia perguntar, tá tudo bem? Não está tudo bem, né? Nesse país, a gente não tem uma semana de sossego, né, Flávia? Não tem uma semana de sossego, não tem um domingo de folga. E essa, gente, é uma... Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que momento vocês forem ouvir. Essa será uma edição em construção, né? É uma edição de registro, né? De documento dos acontecimentos, enfim, do meio para o fim da semana passada que deram nesse domingo, e será incompleta no sentido de todos os desdobramentos, né, ainda estão se desenrolando. Pois é, a gente está gravando isso aqui, é bom dizer, né? Na segunda-feira, às 11 da manhã. Então, ainda os desdobramentos ainda em curso. A gente não tem como gravar mais tarde, porque hoje, aliás, avisando, hoje quem está editando este Angu de Grilo sou eu. Tico, nosso editor, está de férias. Então, assim, qualquer mudança no padrão de excelência da edição desse podcast pode me culpar. Então, estamos gravando aqui segunda, 11 horas, ainda tem muita coisa acontecendo. Hoje a gente vai falar, né, só, como se fosse pouca coisa, mas apenas do assunto invasão de Brasília, depredação dos prédios, esses atos golpistas que aconteceram nesse último domingo e as consequências que já desde a noite, né, de domingo já começaram e ainda o que já está acontecendo aqui nessa segunda-feira. A gente ia falar de metas do ano, tinha o show do Chico para falar, tinha Roberto Dinamite, ficou tudo para depois, tudo para a semana que vem, porque o Brasil não nos deixa descansar nem uma única semana. Então, vamos que vamos. Bom, a gente montou, eu acho que mais ou menos uma linha do tempo, né, pra gente começar a falar desse... Vai ser um bloco único ou a gente vai avançando nos blocos a partir dessa linha do tempo? Isso, vamos dividir em mobilização, destruição e reação. Então, acho que começamos então a falar sobre como esses atos foram sendo planejados. Fazendo uma linha do tempo, eu acho importante que a gente lembre, né, que esses atos antidemocráticos em reação ao resultado das eleições começaram ainda no dia do segundo turno, né, com a obstrução das rodovias, tentando impedir que as pessoas chegassem para votar. Isso a gente está falando do dia 30 de outubro de 2022, né, ano passado. Lá naqueles bloqueios que também foram colocados pela PRF, né, pela Polícia Rodoviária Federal, impedindo as pessoas de votar. E já quero trazer também, lá do dia 31 de outubro, porque os protestos ao resultado das eleições começaram ainda na noite do domingo, né, com o resultado da vitória do Lula. E na noite de segunda-feira, 31 de outubro, o ministro Alexandre de Moraes determinou desobstrução de rodovias e vias públicas que estejam ilicitamente com o trânsito interrompido. Então, naquela época, previa a multa de R$100 mil ao diretor da Polícia Rodoviária Federal, contando a partir da meia-noite do dia 1º de novembro. Então, lá atrás, também tinha multa para donos de caminhão que estivessem bloqueando, sendo usados, né, caminhões usados em bloqueios, obstrução e interrupção de rodovias. Então, lá atrás, imediatamente, quando começaram esses protestos de fechar a rodovia, o Alexandre de Moraes, imediatamente, né, na calada da noite, né, como também ontem, já soltou um decreto para desobstrução. E isso foi as rodovias. Demorou, né, a ser desobstruído lá atrás. Vamos lembrar que os grandes agentes da desobstrução de rodovias foi a última rodada do Campeonato Brasileiro. Foram os torcedores a Galocura, a Mancha Verde do Palmeiras, Gaviões da Fiel do Corinthians,
A gente lembra disso, né? Isso virou piada. Só a última rodada do Brasileirão para desobstruir essas rodovias, porque a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal e as polícias estavam de braços cruzados, como estavam ontem em Brasília. Desobstruíram as rodovias e ficaram em frente, nas margens das rodovias, e em frente aos quartéis, nesses acampamentos, que já duram, portanto, mais de 2 meses, né? Novembro inteiro, dezembro inteiro, de golpismo, de manifestação, de cantar indo em frente ao pneu, de pedir a cada mais 72 horas, a cada semana uma fake news que prenderam Alexandre de Moraes, todo mundo comemora, não, porque agora o Bolsonaro vai fazer alguma coisa, não, porque o Lula não vai subir a rampa. Tivemos a posse, comentamos aqui a posse, um dia em que a segurança foi mantida, deu tudo certo, né, na posse, apesar de todos os nossos medos, receios, de tudo que poderia acontecer, não só com o Lula e os representantes oficiais, mas também com as pessoas que estariam, né, os civis, a população, que foi para o evento, para prestigiar, para assistir. Não houve registro de atos violentos no dia, apesar da desmobilização de bomba, apesar de todas as brechas de segurança que foram quebradas, os tensionamentos da semana anterior. No dia da posse, nada aconteceu. Lula foi empossado, diplomado, e ainda assim esses caras não saíram desses acampamentos. Os acampamentos não foram desmobilizados também pelas polícias. E desde o início da semana, quem acompanha, quem está no Twitter, quem acompanha essas páginas que tem prints dos grupos bolsonaristas, já sabia que eles estavam organizando essas caravanas do Brasil inteiro para Brasília. Isso já tinha sido, já era notícia na internet, todo mundo já sabia que esses grupos estavam se organizando para ir a Brasília protestar. Inclusive havia um código. Como seria, do Código da História da Selva, daquela última live que o Bolsonaro fez. Festa da Selma. Festa da Selma vem do grito selva, que foi a interpretação, isso vem lá da última live que o Bolsonaro fez. Que ele termina a live falando, alguém fala selva, ou ele fala selva. Antes de fugir. A última live que ele fez, dessas que ele faz no Facebook, ele termina que ele chorou, que não sei o quê, e entregou os pontos. Esses bolsonaristas continuavam pegando qualquer coisa, usando de argumento, tentando achar qualquer coisa para usar de segunda interpretação. Ele termina a live falando selva, alguém falando selva para ele, que é um cumprimento de militares. E as pessoas entendem, ou querem entender, criam a partir disso essa fantasia de que isso significa que o Bolsonaro não desistiu, que ele vai fazer alguma coisa. E esse vira o novo grito de mobilização entre os bolsonaristas nesses grupos, né, fascistas, de tentativa de golpe, né, essa eterna ilusão dessas pessoas. E aí usam esse código, Festa da Selma, trocam o V pelo M para ser um código, e aí cada cidade também tinha isso, cada estado troca uma letra, tinham outras variações, cada estado troca a sua letra. Eu vi essa mensagem, eu já não vou me lembrar mais, porque já tem isso, tipo 5, 6 dias dessa história de trocar o Selva pelo Selma. Então virou essa Festa da Selma, essa chamada, mas ontem mesmo no Print Minions, que é um Twitter, posso até deixar aqui no nosso descritivo do episódio, tinha gente compartilhando os chamados. E os chamados não eram todos em código. Tinha lá, vamos tomar posse, vamos ao Congresso Nacional, à Praça dos Três Poderes, vamos tomar posse do Brasil, não vamos desistir do Brasil. Assim, muito claramente. Não era um bagulho disfarçado, nossa, mensagem cifrada em código. Não tinha nada disso. Estava muito claro que essas caravanas estavam sendo organizadas, todo mundo já sabia, inclusive começou na quinta, sexta, a ser noticiado na televisão. Há uma movimentação de apoiadores do Bolsonaro, desses bolsonaristas, de irem para Brasília se manifestar. Acho que ninguém poderia prever que chegaria neste ponto. Acho que todo mundo acreditou que fossem ser manifestações como eles fizeram. Enfim, no Brasil inteiro, né, depois das eleições, eles estão aí se manifestando. Acho que ninguém acreditou que chegaria ao ponto que chegou. Mas chegou, por omissão, né? E aí jogo para a Flávia Ol.
tudo muito estranho, né? Mas o que dá para dizer, assim, de pronto, é que havia esse conhecimento, né, de uma operação, né, um ato em andamento para acossar os poderes da República no Distrito Federal. Havia informação de ônibus em deslocamento, né, uma centena de ônibus em deslocamento para Brasília, e a cadeia de comando a partir do governo do Distrito Federal, ou da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, falhou amargamente. E aí a questão é, falhou por incompetência, falhou por omissão ou falhou por conivência? E a conclusão até aqui é de que, no mínimo, houve uma omissão conivente ou uma omissão dolosa, como mais tarde expressou o ministro Alexandre de Moraes, Alexandre, sempre ele, de Moraes, na decisão que afastou o governador do Distrito Federal por 90 dias. Vou fechar esse parêntese aqui, porque depois a gente vai falar mais detidamente sobre esse assunto, mas a questão é que, tão logo Lula assumiu, Anderson Torres, bolsonarista, policial federal bolsonarista, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que largou a função para assumir o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro, retornou à Secretaria de Segurança Pública de Brasília. E na semana passada, Brasília, Distrito Federal, né? E na semana passada houve, inclusive, uma tensão relacionada a isso, porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, tentou, com uma decisão lá interna, impedir essa nomeação, a cessão do Torres para o governo de Brasília, eu acho que o termo, né, uma portaria que impediria quem é réu, investigado, de assumir, de ser destacado para funções externas, né, em outros entes. Mas ele efetivamente assumiu a Secretaria de Segurança e sumiu. Entrou de férias e foi para os Estados Unidos, também para a Flórida. O que significa isso? Não houve, por parte do novo secretário de Segurança Pública, nenhum tipo de atitude, né, de montar um aparato, um protocolo, um aparato de segurança para proteger a capital da República dos golpistas, né, hoje chamados terroristas, em deslocamento. Daí a impressão de omissão dolosa, né, porque ele se retirou. E aí, fontes que eu tenho, inclusive em Brasília, chamaram atenção para a diferença. A Isabela falou do fim de semana da posse, né, em que tudo correu muito bem do ponto de vista da segurança, praticamente sem nenhum incidente, tirando aquela ligação com o metrô, que fecharam as estações temporariamente, mas não tinha nenhuma evidência objetiva, foi uma coisa de ameaça, enfim, não acharam nenhuma mochila, não tinha nada disso, né? Não tinha nada objetivo, e foi por pouco tempo. E aí, a questão que fica é a seguinte: quando da posse do Lula, primeiro, essa operação de segurança para a posse, ela foi planejada ao longo de um mês. Então, ao longo do processo aí entre o resultado da eleição, né, e a posse. E envolveu, sob a liderança da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Polícia Militar, Bombeiros, Defesa Civil, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Exército e até o Ministério de Relações Exteriores. Isso é para a gente ter uma ideia
do tamanho, da quantidade de órgãos envolvidos numa cadeia de comando que precise dar conta de uma grande mobilização, concentração de pessoas envolvendo a autoridade, Ministério de Relações Exteriores, certamente por conta das autoridades internacionais, né? A gente sabe que vieram chefes de Estado, mas as Forças Armadas como apoio e as forças locais. Dessa vez, a informação que eu tenho, nenhum órgão foi mobilizado. Havia a informação, desde quarta-feira da semana passada, quarta e quinta, né, do deslocamento de uma centena de ônibus na direção de Brasília, e nenhum bloqueio foi montado no sentido de fechar os acessos à cidade, interceptar cada um desses ônibus, revistar os ônibus, as pessoas, ver arma. Isso foi feito para a posse do Lula. Isso foi feito, portanto, para os petistas, para os eleitores, para quem foi celebrar a festa da democracia, e a gente sabe que chegaram vários ônibus, foram pessoas de tudo quanto é canto do Brasil, de ônibus, de carro, para Brasília, para a festa da posse. Então, era possível fazer isso, e não foi feito. Por isso, quase ninguém tem dúvidas sobre conivência ou omissão conivente ou omissão danosa. Não vou fazer para agora. Há indícios também de conivência quando a gente vê a polícia praticamente escoltando os golpistas na direção da esplanada. Praticamente não, escoltando. Porque eles estão, inclusive, demarcando, né, aquela imagem dos caras seguindo por aquela avenida. Tipo, ó, fiquem aqui desse lado para os carros passarem aqui desse. Eles estavam escoltando. Não haveria dificuldade em impedir. Isso é um outro ponto que eu acho importante chamar a atenção. As imagens são muito nítidas na direção dessa escolta, a Isabela tem razão, mas repara que um efetivo policial, um esquema de segurança montado com relativa facilidade, porque não era a quantidade de gente que tinha na posse, né? Poderia ter dissolvido e protegido o patrimônio público. A prova disso é que, inclusive, danos provocados, foi rápido retirá-los dos prédios, né? Desocuparam o Supremo Tribunal Federal muito rapidamente, depois o Congresso, depois a Câmara, prenderam já 200 naquele primeiro momento, então não foi difícil. Né? O controle disso, domínio, a desocupação do território, a estabilização do ambiente foi rápida. Eu até comentei com uma fonte assim, foi relativamente, como é que eu falei? Não foi difícil. E aí ela falou assim, não, tá longe de ter sido difícil. Foi fácil, foi imediata. Então, houve uma permissão para que aquilo acontecesse. As imagens. Só parênteses, porque assim, quem assistiu ao vivo desde que, né, que começou, né, ou pelo menos quando se deu de fato a invasão ao bloqueio, né, quando furaram um bloqueio e aí subiu o helicóptero e aí ficou mostrando as imagens de cima, você vê que passa uma hora e meia e não chegam mais policiais. Então uma coisa é assim, furaram um bloqueio. Chama todas as unidades, precisa de um tempo de deslocamento, né? Para a polícia chegar. Vamos botar aqui o quê? Meia hora, 40 minutos? Demorou muito mais do que isso. Gente, eu dormi, eu acordei e ainda não tinha policial. Aí chegou uma meia dúzia de uma cavalaria, foram para cima, os caras abriram o clarão e aí reagiram e foram para cima dos cavalos, né? Então, todas as tentativas de parar, né, de bomba, de spray de pimenta, não sei o quê, era tipo assim, 6 policiais, 4 policiais da cavalaria. E não aumentava o número, demorou 2 horas. Eu acho que só quando começou a anoitecer, uma coisa que tinha começado às 3 da tarde, só quando começou a anoitecer, 6, 6 e meia, que aí chegou, né, quando a cagada estava generalizada já,
Que aí chegou mais contingente. Como é que demora 2 horas? Não tem policial, não tem quartel, não tem ninguém no Distrito Federal. Cidade jogada às traças, não tem órgão policial que possa se deslocar para ir. Tinha alguma ocorrência mais importante acontecendo no Distrito Federal que a polícia não poderia ir naquele momento? É inacreditável, porque assim, as imagens você fica vendo, a hora vai passando e não chega ninguém. E os caras já tinham quebrado o vidro, já tinham invadido tudo, já estavam quebrando tudo lá dentro e nada acontece. É isso. E aí o que se viu foi realmente uma cena dantesca de invasão e destruição do Congresso Nacional, na sequência do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, com danos materiais, em alguns casos inestimáveis, por alcançarem patrimônio histórico, são bens tombados, é importante sublinhar isso. E foi uma destruição completa de vidraças, de mobiliário, de equipamentos e de relíquias, né? Vamos passar então para o bloco destruição. Então vamos para falar dessa destruição. Bom, eu acho que o grande desespero, né, das imagens de ontem, a gente do helicóptero não conseguia ver o que estava acontecendo, né? Dava para ver assim de longe que tinha aparentemente vidraça quebrada, que tinham conseguido entrar, mas não se tinha a dimensão do que estava sendo feito lá dentro e nem do que eles conseguiriam acessar, né? Será que só ficaram numa sala inicial? Eles conseguiram entrar de fato nos gabinetes? Essas salas eram trancadas? Conseguiram arrombar? Então, acho que até a noite de ontem, quando de fato foi desocupado, e aí começaram a chegar as primeiras imagens, ainda na tarde, né? Porque eles mesmos gravaram e começaram a postar nas redes sociais, que eu acho que deu para ter a dimensão, mas ainda não temos, né, a dimensão do tamanho da destruição. Foram acionados alarmes de incêndio, foram usadas mangueiras de incêndio, então, para além dos vidros quebrados, das mesas quebradas, das cadeiras quebradas, o prédio foi, de certa forma, alagado, né? Então tem o dano da água, tem imagens que você vê a água caindo, né, do teto, então talvez até infiltração de um andar para o outro. Então tem um dano estrutural também, que não foi só do mobiliário. E aí tem algumas imagens que você vê os caras passando ali entre as obras de arte. A gente sabe, a gente falou na última semana, uma coisa que foi muito falada, inclusive, que a gente comentaria aqui, né, se não fosse esse fato, foram os danos, a destruição provocada pela família Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Teve a imagem, né, a Janja abriu o palácio para a Natuza, divulgou essas imagens, fez um tour pela destruição, né, as mesas manchadas, cadeira manchada, coisa escrita na parede, o chão descascado, o quadro do Di Cavalcanti desbotado, foi mudado de lugar. Uma tapeçaria do Di Cavalcanti, uma obra raríssima, colocado em 5 milhões de reais, porque ele não fazia esse tipo de criação. E foi uma rara produção de tapeçaria encomendada pelo Oscar Niemeyer para ocupar aquele espaço da biblioteca do Palácio da Alvorada, que é o espaço onde Bolsonaro fazia suas lives. Essa tapeçaria, que estava lá desde a origem, ela foi retirada para um outro ponto da Alvorada, onde ela tomava sol, e ela foi danificada porque foi desbotada. Tinha estofado rasgado, tapete persa puído. Uma coisa horrorosa. Uma coisa de um desleixo. Escultura do século XIX jogada no chão, de qualquer jeito, né? Então a gente já estava vendo a falta de apreço, para dizer o mínimo. Exatamente. Desde a semana passada, especialmente com arte, né? Com a conservação do espaço, mas com as artes também do No caso palácio. da família, eu também chamo atenção para uma falta de decoro, civilidade, consciência, né?
do que é patrimônio público e do que é propriedade privada. Houve ali uma apropriação, né, de uma riqueza, de um patrimônio que é da nação, do povo brasileiro. Né? E esse desleixo, eu acho que é um desleixo simbólico também do desprezo pela coisa pública. Porque não é só assim, sua casa é uma zona. Sua casa é uma zona, sua casa é sua casa. Mas ali não é a casa deles. Né? Aquele não é um tapete deles. Você está ali morando de aluguel. Entendeu? O sofá não é deles, o tapete não é deles, as estantes não são deles. Aquilo é uma concessão em razão da posição pública a que esse indivíduo e sua família foram içados pela decisão do voto popular. Mas nada daquilo, nada daquele patrimônio, nada daquele ambiente pertence a essas pessoas. Então você não pode dizer assim, eu moro aqui, eu faço o que eu quiser. Não. Na tua casa, sim. Né? Quer pintar a parede de lá preto. Da Barra, né? Exatamente. Quebra tudo. Seja porco, derruba caga no chão, joga comida. Né? Ninguém tem nada com isso. Agora, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, as repartições públicas, né, são patrimônio do povo brasileiro. E, portanto, inadmissível esse comportamento, né, de privatização da coisa pública, que é absolutamente causa, né, repulsa, mas não surpreende, porque você, enfim, é muito perceptível a falta de respeito, de decoro, de civilidade, de consciência, inclusive cívica, por quem se diz patriota, mas, enfim, o conceito de patriota varia de lá para cá. E aí, ontem até viralizou... Não, porque ontem até viralizou um vídeo da Dilma, numa entrevista que ela deu, e ela falando do neto dela, que na época era criança, meu neto quer mexer em tudo, não sei o que, nas esculturas, na bola de cristal, nas coisas que tem na Alvorada. E eu falo para ele, isso aí você não pode mexer, que isso aí é do povo brasileiro. E ele já tá ficando com medo do povo brasileiro, que o povo brasileiro não deixa ele mexer em nada. Então é só assim, é só uma passagem, né, pra gente ver o que a gente tinha. Pois é, e aí nesse sentido, porque eu achei importante a Isabela tocar nesse ponto do comportamento da família no palácio, porque isso empodera, claro. Isso é mandato, né, para os seguidores extremistas, inconsequentes, eles se sentem autorizados. E essa questão da autorização tácita é uma questão que esteve presente ao longo desses anos Bolsonaro, às vezes a gente chamava de apito de cachorro, mas que continua se desdobrando, né? Na violência política, nos ataques a grupos minoritários, né? As minorias, ou maiorias minorizadas, como a gente gosta de falar, ao autoritarismo e ao golpismo efetivo, ao ato golpista. Que aí a gente tem a gente cruzou uma linha, né? Que é do discurso golpista, das manifestações, dos pedidos, das reivindicações golpistas para os atos golpistas. Acho que a gente pode pensar nessa escala, né? Primeiro você só fala, depois você se manifesta no sentido de reivindicar que alguém tome providências, no caso eram as Forças Armadas, até contida naquela declaração lá no pronunciamento do Mourão, que a gente comentou na semana passada. E neste domingo, cruzou-se a fronteira da atitude, né? Houve uma atitude golpista, objetiva, no sentido da ocupação e destruição dos três poderes. É uma destruição objetiva de patrimônio e uma tentativa de destruição, de destituição simbólica desses poderes. Fracassada. É bom que se diga. Em nenhum momento, eu acho importante a gente sublinhar isso, comentei isso na Globo News, em nenhum momento
as instituições da República estiveram ameaçadas. Nenhum momento. Houve uma destruição patrimonial, material, e uma tentativa de destruição, de ocupação e de abalo simbólico. Esse outro eixo, esse segundo eixo, fracassou retumbantemente. Lula é o presidente, Rodrigo Pacheco preside o Senado, Arthur Lira preside a Câmara, Rosa Weber preside o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes preside o Tribunal Superior Eleitoral e segue ministro do Supremo Tribunal Federal encarregado do inquérito das fake news, das manifestações antidemocráticas, das milícias digitais. Ponto. Ninguém se moveu de suas funções. Ninguém hesitou de suas atribuições. Ninguém abandonou suas cadeiras simbólicas, em que pese o fato de cadeiras materiais terem sido destruídas ou deslocadas das suas salas, dos seus ambientes. Isso é importante dizer. Para quem sobrou a destituição para o governo do Distrito Federal, não sem motivos, a gente ainda vai falar disso. Eu queria só lembrar que, do ponto de vista da destruição, né, a perícia está trabalhando, vai ter um imenso trabalho. Ontem à noite eram 40 peritos da Polícia Federal mobilizados para inventariar tudo o que aconteceu em termos de destruição objetiva, porque isso obviamente, tem que estar no inquérito, né, porque faz parte das acusações dos crimes de dano, né? E na medida em que tem toda a destruição dos ambientes tombados, dos móveis, das obras de arte, tudo isso vai agravando, né, o cenário, mas um ponto importante da perícia é a identificação das digitais de material genético de DNA que tenham sido deixado por essas pessoas, por esses criminosos. E isso vai ser fundamental para identificar, porque crime é responsabilidade individual. Então, para indicar quem deixou as digitais ali. Ainda sobre... Eu queria voltar no que você falou, né, de que há democracias e as instituições não estiveram, de fato, ameaçadas, para voltar nessa história, porque ontem eu já vi gente, vocês acham que vai acontecer alguma coisa? Vocês acham que algo mais grave vai acontecer? Meu Deus, um golpe. Gente, eu não aguento mais falar isso aqui no Angu de Grilo. Eu não aguento mais falar que não haverá nenhum golpe de Estado no Brasil. Nem militar, nem de nenhuma outra natureza. Pelo amor de Deus. Eu não sei quantas vezes as Forças Armadas já falaram que não compram esse discurso. Nós já empossamos, diplomamos presidente. Os ministros já tomaram posse. Não houve em nenhum momento, inclusive entre os 4 anos de governo Bolsonaro, algum momento em que as Forças Armadas tivessem dado algum indício, seja oficialmente, seja extraoficialmente, de que comprariam esse discurso de uma ditadura. Não há registro de um momento. Não estou dizendo que eles não são reacionários, que eles não são bolsonaristas, estou falando de institucionalmente apoiar qualquer tipo de ditadura militar, golpe militar ou devaneios de golpe militar do Bolsonaro, da sua família e dos seus apoiadores. Não há em nenhum momento. A gente já falou isso aqui 200 vezes. Todas as fontes oficiais, extraoficiais, anônimas, todas. Acabou, passou, foi diplomado, Mourão no dia 31 de dezembro. Bola pra frente, Força Armada tem nada a ver com isso. Não há nenhuma possibilidade. O governo brasileiro já foi reconhecido por todos os países. Não há... Então, assim, se vocês não acreditam, meu Deus, não acredito no Brasil, acreditam na comunidade internacional, o governo já foi reconhecido. Vocês viram ontem, domingo, era domingo para todo mundo, domingo em qualquer lugar do mundo. Vários governos se pronunciando. Macron foi um, que até me marcaram. Macron, não pode acontecer nada no Brasil, que o Macron já se pronuncia em defesa do Lula, em defesa do Brasil, porque odeia o Bolsonaro. Macron já estava lá no Twitter. Defendemos o Brasil. Biden, nananã. Mercosul, nananã. Todo mundo já se pronunciando e se colocando. Capa dos jornais, do Guardian de hoje,
Também as manifestações golpistas. Vamos chegar lá nos congressistas americanos se mobilizando para a deportação, extradição, sei lá o quê, do Bolsonaro, para que a Flórida pare de dar asilo, praticamente asilo político ao Bolsonaro, que é uma questão porque a Flórida, como a gente falou aqui, elegeu um governador de extrema-direita. Lembra que nós falamos isso aqui no ângulo de grilo lá atrás, quando teve as eleições de meio de mandato lá nos Estados Unidos. E é o estado onde o Donald Trump está radicado, né, desde que saiu da Casa Branca. Isso que a Isabela falou é importante, quer dizer, primeiro o Macron, aliado de primeira hora, né, ele se pronunciou muito rapidamente, assim como os presidentes da Argentina, do Chile, da Bolívia e da Colômbia. O Boric do Chile chegou a evocar, né, uma reunião, propor uma reunião da OEA para discutir essa questão da defesa da democracia na América Latina. O presidente do México também se manifestou, mas o embaixador da União Europeia no Brasil, de imediato, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos e Joe Biden na sequência. Tudo ainda ontem e assim, nas primeiras horas, né? Além disso, eu queria chamar a atenção também para o posicionamento de governadores de estado, em particular dos 3 estados do Sudeste bolsonaristas, né? Governadores bolsonaristas dos 3 estados do Sudeste. Tanto o Tarcísio de Freitas, de São Paulo, quanto o Cláudio Castro do Rio e Romeu Zema de Minas Gerais se pronunciaram condenando os gestos, os atos, e informando que mobilizariam as suas forças de segurança, esforços de governo para controlar os próprios territórios, numa estratégia, em particular envolvendo esses 3 estados, né, de governadores bolsonaristas, e que são as 3 maiores populações do Brasil e maiores colégios eleitorais, na direção de blindar esses territórios e confinar o que aconteceu a Brasília, né, ao Distrito Federal. Eu achei uma atitude importante. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes também redigiu decreto, né, que foi publicado ontem mesmo, convocando o efetivo da Guarda Municipal, quem está de férias, quem está de folga. E hoje, nessa manhã aí no Rio de Janeiro, estava se construindo a estratégia para desocupar a área no centro da cidade, em frente ao Comando Militar do Leste, onde estão acampados os bolsonaristas, os extremistas do Rio de Janeiro. E sobre isso, eu estava lendo agora o que o Cláudio Castro falou de manhã, que a prioridade é que ele aguarde a desmobilização pelos próprios golpistas e, inicialmente, com coordenação dos militares, porque a área em que eles estão acampados faz parte da área militar do Comando Militar do Leste. Apesar de ser uma praça em frente, é território, né, militar. Então, a prioridade é que os generais desmobilizem, né, o comando, os militares desmobilizem o acampamento, que parece que já estava acontecendo na manhã dessa segunda-feira, mas que quem se recusar a sair, se houver algum tipo de recusa e de manutenção do acampamento, a polícia militar entrará em ação e aí sim as prisões serão feitas em flagrante. O Cláudio Castro disse que não prenderiam ninguém inicialmente, porque as pessoas estavam voluntariamente se organizando para deixar o acampamento, mas que, se necessário seria o uso da força seria empregado na desmobilização desse acampamento. Então, vamos ver se nessa terça, quando vocês estiverem ouvindo o Angu, isso já terá acontecido. Então, assim, por fim, para a gente entrar nos desdobramentos, né, na reação dos desdobramentos... Eu ia falar... Não, calma, ainda sobre os danos... da destruição. Pois é. Ainda sobre os danos, na manhã dessa segunda-feira, a nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, disse que... Era esse o ponto. Convocou uma reunião com técnicos do IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, para avaliar, né, os danos ao patrimônio público, começar esses trabalhos de restauração. Ontem já tinham informações de que uma obra do Di Cavalcanti tinha sido danificada, esfaqueada,
né, a tela As Mulatas, de Cavalcante, estimada em 8 milhões de reais. E aí, falo 8 milhões de reais para a gente ter o tamanho da dimensão da importância dessa obra, ainda que financeiramente tenha o valor estipulado de 8 milhões, mas culturalmente, artisticamente, um valor inestimável. É inestimável. Né? Porque só tem uma. Se você tiver 8 milhões de reais, você não compra outra. Não tem. É um valor que existe financeiramente para venda, mas não existe para compra. Uma obra que agora, né, carrega essa marca, que foi esfaqueada, essa era a informação de ontem, né, ainda não tem atualizado o que de fato cada uma dessas obras sofreram, mas foram molhadas porque foram usados as coisas de incêndio, né, os mangueira de incêndio, sprinkler de incêndio, não sei o quê. Então, são danos diversos, né? As pessoas pegaram. Tem uma outra informação que a escultura de bronze O Flautista, de Bruno Jorge, estimada em 250 mil reais, foi encontrada completamente destruída em pedaços espalhados pelo salão do Palácio do Planalto. Outra obra de uma escultura de parede em madeira de Franz Krasberg, não sei como é que pronuncia, está quebrada completamente. Uma obra de galhos de madeira foram quebrados e jogados longe. A peça está estimada em 300 mil reais. Então, não é um valor monetário, né? Está estimado em 300 mil reais. Tá, tenho 300 mil reais. Compro outra? Não compra outra. Então, assim, não sabemos o que poderá... Aquela sala, né, a sala usada de encontros diplomáticos, que tinha obras de mais de 20 países do mundo que foram entregues de presente ao Estado brasileiro por representantes do mundo inteiro ao longo das últimas décadas, né? Coisas de anos e anos atrás que foram presentes em encontros diplomáticos. Tem um antes e depois da sala. A sala está inteira destruída, as obras foram inteiras destruídas. E, igualmente, o Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal, que era um mobiliário muito antigo, que ficava aqui na antiga sede do Supremo Tribunal Federal aqui no Rio, né, que foi capital da República, onde hoje é o Centro Cultural da Justiça Federal. Eles foram levados para Brasília pela ministra Ellen Grace, então, portanto, nos anos 90, e totalmente destruído, né? Um patrimônio público histórico, por antigo, por simbólico, inclusive de um tempo em que o Supremo Tribunal Federal ficava no Rio de Janeiro. É tudo muito grave, e essa tristeza, como a Isabela está falando, e essa indignação, e essa necessidade de inventário e recuperação, tem a ver exatamente com essa carga simbólica, né, da representação dos poderes, da exibição da nossa arte, do que há de melhor na nossa cultura, produzida ou adquirida para ornar prédios públicos, sede do poder, de valorização da nossa própria produção cultural, artística e cultural, ou de reconhecimento, de gratidão a obras que foram recebidas pelo Brasil como presente de outros chefes de Estado. A gente que perdeu o Museu Nacional 4 anos atrás, né, e o que representava tanto de obras, né, e acompanhou o processo de tentativa, é um garimpo que houve ali, e de reconstrução ainda em andamento. Eu acho que a gente precisa ter a medida do que esses criminosos cometeram contra a República, contra a democracia, contra cada um de nós, que respeita as instituições e valoriza a arte. E aí você esfaquear uma obra do de Cavalcante, uma tela, isso contém muito do desprezo que essas pessoas têm pela arte, pela cultura. Então, quando a gente fala do sentido simbólico até de pôr fim ao Ministério da Cultura, de desqualificar os artistas, de humilhar, de asfixiar financeiramente, de injuriar, né, a produção artística, cultural, não é só retórica, é objetivo, e leva a isso, leva um indivíduo ou um grupo de indivíduos a esfaquearem uma obra de arte. Poderia ser o corpo de um artista, de um político,
de um cidadão brasileiro que pense diferente daquelas pessoas. Muito grave. Eu comentei isso com o Rafael ontem. Se eles fazem isso num dia de semana em que há pessoas nesses prédios, ia morrer gente. Porque eu não acho que a polícia do Distrito Federal seria menos omissa se fosse um dia normal em que tivesse alguém ali dentro. Porque ninguém poderia prever, apesar de tudo que a gente ouve essas pessoas falando, que eles entrariam, quebrariam tudo e destruiriam tudo, né? Porque sempre há uma crença de que não, eles vão ali se manifestar, manifestação pacífica e não sei o quê. Eu acho que se isso tivesse acontecido num dia normal, ia ter morrido gente. Porque sabe-se lá se essas pessoas estavam armadas ou não. Provavelmente tinha gente armada ali. Não é todo mundo CAC? Não é todo mundo colecionador? Não pode todo mundo ter arma? Houve algum tipo de revista? Nesses ônibus foram parados, revistados, as pessoas tinham posse, poderiam não só ter posse, mas portar armas na rua, assim, em qualquer lugar. Então, assim, uma coisa horrorosa. O cara esfaqueou uma obra de arte. Ele estava com essa faca fazendo o quê? Por que ele estava com uma faca para ir numa manifestação? Então, assim, pelo menos, se há alguma coisa que a gente pode falar, pelo menos, não houve um confronto e ninguém morreu, né? Não era um dia em que esses prédios estavam ocupados e ninguém morreu, porque teria acontecido se fosse um dia normal, com gente lá dentro, com os deputados, com os assessores, com os funcionários dos e palácios. É preciso, sabe, Isabela, é preciso ser dito também que ninguém morreu porque os golpistas estavam nesse campo, né, da branquitude de extrema direita, bem financiada, porque duvido que se fossem indígenas, pretos, favelados, né? Professores, né, falaram muito. Sem terra, sem teto, né? A postura teria sido essa. A gente sabe que não teria. Há também, afora a conivência, né, ou a omissão conivente, há também uma seletividade na forma como forças de segurança, no protocolo de atuação das forças de segurança em relação a determinados brasileiros em detrimento de outros. Inclusive, a própria forma de desocupação, agora que está ocorrendo, ela se dá em outros termos que em nada se assemelha, por exemplo, à reintegração de posse de terrenos, imóveis, propriedades ocupadas, por exemplo, no caso dos moradores do sem-teto. E veja aqui, eu não estou defendendo ocupação indevida. A gente pode ter esse debate em outro momento, mas o que está posto é o seguinte: a ordem expressa de desocupação desses espaços, desses acampamentos, ela está sendo obedecida sob critérios que não são obedecidos quando se trata de outros brasileiros, de brasileiros de outros segmentos sociais. Por quê? Porque há militares envolvidos. Porque há integrantes ou familiares ou militares da reserva das Forças Armadas envolvidos. E o tratamento é diferente. E com isso eu não estou reivindicando arbítrio nem abuso contra esses grupos, mas problematizando o fato de que para outros brasileiros há arbítrios e abusos. Mesmo eventualmente quando se trata de uma legítima desmobilização a partir de decisão judicial, por exemplo, que precisa ser feita. Mas a forma, o protocolo é outro. Para uns grupos é tiro, porrada e bomba. Para outros não. Para outros, olha, vamos contar aqui 10h30 para vocês fazerem as suas malas, escovarem os dentes. Contém ironia, contém ironia. Vamos lembrar aqui, acabei de achar a reportagem de maio de 2021, numa manifestação anti-Bolsonaro no Recife. Um homem foi atingido por uma bala de borracha no olho, perdeu a visão do olho esquerdo. Perdeu a visão do olho esquerdo. Nessa mesma manifestação, uma vereadora
jogaram spray de pimenta na cara dela, né? Que foi também uma imagem que viralizou dessa mesmo protesto em Recife, lá em maio de 2021, tem 1 ano e meio, né? Vai fazer 2 anos. Então, ontem, inclusive, falaram: ué, não tem uma bala de borracha? Só tem bomba de efeito moral, spray de pimenta? Então não pode ter bala de borracha em manifestações anti-Bolsonaro, em manifestações da esquerda contra um governo fascista. Não pode ter manifestante ficando cego por causa disso. Por se manifestar dentro do seu direito democrático, o que não é o que essas pessoas estavam fazendo ontem. Então, vai ser na paz? Tem que ser na paz para todo mundo. Vai esperar pacificamente todo mundo levantar seu acampamento e ir embora para sua casa? Então, não dá para ser aqui no Rio de Janeiro, toda vez que tem uma manifestação, todo mundo sabe. Sai da Candelária, vai andando pela Presidente Vargas, na hora que chega em frente à central, ali ao Comando Militar do Leste, 8h30 da noite, começa a bomba de efeito moral, bala de borracha, spray de pimenta para dispersar todo mundo. Todo mundo sabe, todo mundo que já foi à manifestação no Rio de Janeiro sabe que o roteiro é esse. Sai da Candelária às 5 da tarde, chega no Comando Militar do Leste, ali em frente, exatamente onde os bolsonaristas estão acampados, entre 8 e 8h30 da noite, e aí a porrada começa a comer para desmobilizar a manifestação. Então, você tem direito a se manifestar por 3 horas. Depois de 8h30, já está causando muito tumulto, o trânsito já ficou ruim, então vai todo mundo para sua casa. E a gente está aí desde outubro, 31 de outubro, como dito, aturando, né, essas pessoas, tendo protestos golpistas sendo encarados como manifestação legítima no Brasil inteiro. Não só nas capitais, não só nas cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Cidades do interior, cidades pequenas, as pessoas estão lá, se manifestando, tendo a sua liberdade de se manifestar, a sua liberdade antidemocrática de se manifestar respeitada. Então, é óbvio, não morreu ninguém, não tem ninguém com um tiro de bala de borracha, as pessoas chegando lá com aquelas máscaras de vedação contra spray de pimenta, contra bomba de efeito moral, contra o gás lacrimogêneo, sem ser questionado, porque é um monte de gente branca. Ah, mas Isabela, tinha meia dúzia de pretos que eu vi nos vídeos. Eu também vi. Mas não dá pra gente falar que a maioria dessas pessoas não eram. A gente já falou aqui. Como é que pode? As pessoas estão há 60, 70 dias acampadas, mobilizadas. Não trabalha? Tem dinheiro? Quem está pagando as contas? Quem está financiando isso? São financiados por grandes empresários. Eu acho que agora, essa linha condutora, né, de onde está vindo esse dinheiro, porque já tem denúncia lá no Twitter aparecendo, de que os ônibus de áudio, de que os ônibus foram disponibilizados pelo agro. Já tem isso. O agro está oferecendo ônibus, já começa a boataria. Então, quem é que está botando dinheiro e pagando as contas desse monte de gente que está aí sem trabalhar esse tempo todo para estar se manifestando em frente ao quartel? Tem uma questão importante sobre essa história do agro. Primeiro, eu acho que uma coisa que eu já até comentei aqui no Angu. Quando você vê o mapa, né, de manifestações, de obstrução de estradas, desse radicalismo todo, você vê, e a própria, aquelas operações que o Alexandre de Moraes determinou de busca e apreensão antes mesmo da posse, né, elas varrem um pedaço do território que está absolutamente relacionado com a produção agroexportadora e criminosa de Amazônia, né? Porque passa por Acre, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, né? Os bolsões bolsonaristas, né? Então, por isso que sempre se levanta essa possibilidade de envolvimento, inclusive financeiro, pelo agro. Segundo, você tem a insatisfação latente deles em razão, por exemplo, a estrutura que promete ser montada de enfrentamento a desmatamento, garimpo, a esses criminosos ambientais a partir de Marina Silva e da nova configuração ministerial. E terceiro, esse momento do ano, né, a partir de, eu acho que agosto, setembro, você tem uma redução da efetiva
logística de escoamento de produção. Os momentos mais intensos são de março a maio e depois com a segunda safra, que vai até junho, julho, agosto, até setembro. Então, eles estão meio desocupados, entendeu? Estão meio desocupados, com dinheiro em caixa, pode deixar caminhão. Você imagina que no clímax de escoamento da soja e do milho vai ter obstrução de estradas na direção do Porto de Santos ou de Itajaí? Não vai, gente. Desculpa, mas não vai. Ninguém vai parar um caminhão de soja, sabe? Quando ele tiver de ser deslocado. A gente sabe disso porque, inclusive, aquela greve dos caminhoneiros no governo Temer, que foi em maio, enfureceu o movimento orgânico, né, dos caminhoneiros, e não financiado por empresário, enfureceu o PIB agrícola, o PIB agro, entende? Então, assim, eu acho que essas correlações também devem ser observadas. Coincidências muito suspeitas. E outra coisa que eu quero ver, cadê o mercado? Que eu estou procurando aqui, cadê o mercado? Dólar subiu. Ibovespa instável e em queda também, né? Caiu pouco, deveria ter caído mais. Dólar subiu pouco, deveria ter subido mais. Eu quero ver se ao longo do dia vai ter essa aberração, que a gente fica o dia inteiro sendo bombardeado com notificação dos portais, com tweet dos portais. Meu Deus, dólar subiu, mercado reage, não sei o quê. Aí na Globo News, liga na Globo News, tá o André Perfeito, que é o que sempre comenta, né, as oscilações do mercado financeiro. Meu Deus, tá aí o letreiro. Meu Deus, bolsas, dólar explode com reação ao mercado. Não, eu tô falando só porque ele aparece. Ele é até bem progressista e ele, inclusive, ganhou um caminhão de dinheiro, vendeu a Nexton e está num meio sabático. Ele está mandando análises, mas não está em mesa de operação, inclusive. Então, o André Perfeito se deu bem. Não vai ter que encarar as oscilações do mercado. Mas qualquer coisa que acontece, ele sempre aparecia. Ele era o correspondente oficial do mercado financeiro da Globo News. Estava ele sempre lá. Vamos lá falar com o André Perfeito. Aí viu o André Perfeito. Lá em cativeiro, igual o Ricardo Stuckert. Oliveira, vinha lá dar suas declarações sobre o mercado financeiro. Porque é isso. Nossa, semana passada o teto de gastos. Ai, meu Deus do céu, combate à fome. O dia inteiro mercado. Cadê o mercado? Bom dia, mercado. Tá na hora de você oscilar, mercado. Não, mas olha só, eu acho que tem uma boa notícia aqui nessa, digamos assim... Quero ver se o dólar chega a R$6. Não, sabe em que situação o dólar chegaria a R$6? Se houvesse uma ameaça consistente à configuração dos poderes. Então, assim, se o mercado está relativamente calmo hoje, é uma leitura até positiva de que as instituições estão funcionando. Ódio que me dá esse negócio de mercado. Entendeu? Ninguém teve a necessidade, porque assim, objetivamente, o que sobe, o que cai? Você acha que vai ter uma mudança de conjuntura que te exige uma proteção maior do seu patrimônio. Por que o dólar sobe? Porque os caras falam, vai ter um problema aqui, eu vou me abrigar no dólar, que é a moeda segura do planeta. Por que a bolsa cai? Eu vou cair, porque as empresas brasileiras, se tiver uma convulsão social, não sei o quê, vai ter recessão, elas não vão faturar, etc, 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 ou não vão lucrar como eu esperava, quando, por exemplo, na semana passada havia expectativa de um governo mais intervencionista na economia, na Petrobras, nas estatais. Aí o que você faz? Você vende as ações dessas empresas e migra para um outro tipo de ativo, porque você acha que ele não vai render o que você esperava. Então, hoje, o mercado está relativamente calmo, meio andando de lado, significa que não houve um agravamento das expectativas institucionais que interessam ao mercado financeiro para formar suas posições. Então, assim, ninguém correu para o dólar. Então, aí, mais um indício de que não vai ter golpe. Você que está aí enchendo a paciência, criando falso alarmismo na porra da internet
Todos os dias tem um corno que, eu tô com medo de ter um golpe. Houve uma tentativa de golpe. Tá parecendo muito não sei o quê. Absolutamente fracassada. Não, mas a tentativa é óbvio, fracassada. E aí as pessoas, meu Deus, todo dia tem um alarmista. Eu tô com medo, que não sei o quê. Gente, acorda, para de criar falso tensionamento. E essa sensação de insegurança institucional que não existe. E todo dia tem um desgraçado da esquerda no Twitter. Eu tô com medo de um golpe. Para com essa maluquice. Porque isso vai estressando e tensionando todas as pessoas e a população, né? Essa parte da população que está, que se importa, que está mobilizada em proteger as instituições democráticas, que tem medo, obviamente, de um governo militar, um eventual golpe militar. É óbvio que todo mundo acha isso uma atrocidade. Mas não há possibilidade disso acontecer neste momento. Se até o mercado está falando que as instituições, pela primeira vez em anos, 10 anos quase, estão funcionando, sossega a passarinha, porque ninguém aguenta mais essa perturbação de que não tem nenhum indício de que algo vai acontecer. E tem lá o perturbado no Twitter, eu tô com medo de acontecer alguma coisa, isso tá cheirando mal, isso não sei o que lá, criando uma ansiedade, tá todo mundo passando mal, ninguém dorme. Eu abro meu Twitter e tá todo mundo, não consegui dormir, dormi 40 minutos, porque não sei o que, porque tive pesadelo. Claro que teve pesadelo. Claro que teve pesadelo, porque tem uma meia dúzia de desgraçado que não para de falar numa coisa que não há nenhum indício de que vai acontecer. Eu não sei mais o que eu preciso. Todo angu de grilo, eu tô aqui. Gente, não vai ter golpe. Gente, não vai ter golpe. Sabe aquele negócio que não tinha clima? Não tem clima? Não tinha clima para o impeachment do Bolsonaro. Não tinha clima para não sei o quê. Não tinha clima. Não tem clima. Não tem clima. Não tem clima. Não há clima para um golpe, uma intervenção militar no Brasil. Não há clima para ninguém. As únicas pessoas que estão querendo esse clima são os bolsonaristas, que inclusive vamos falar aqui no próximo bloco, já levando para o nosso próximo bloco, que estão sendo presos, finalmente. Pela primeira vez, finalmente os desdobramentos começam a acontecer. Então, assim, notícias de 176... Vamos para o próximo bloco para a gente falar das consequências? Tá. Mas notícia de 176 criminosos sendo transferidos para Papuda, né, o complexo penitenciário, e para a penitenciária feminina do Distrito Federal. Vai faltar lugar, hein? É isso. Como diria o Evandro Malandro, é isso, vamos assim. Ha. Bom, e as consequências, eu acho que podemos dizer que começaram ainda na noite de ontem, principalmente depois que o Lula entrou ao vivo, né? Ele tinha ido para Araraquara, se eu não me engano. Araraquara, por conta da chuva. Para acompanhar isso e prestar solidariedade por conta da chuva, pessoas que morreram por conta de... Aliás, enquanto o governador de São Paulo estava em Balneário Camboriú. É engraçado como o bolsonarista tira férias em Santa Catarina, né? Uma coisa impressionante. Aquele lugar tenebroso. Meu respeito à galera aos esquerdistas de Balneário Camboriú, mas aquilo ali derruba, bota no chão e faz de novo. Deus que me perdoe. Calma, gente. Tá bom de acabar. Mas o Lula estava em São Paulo por evento, né, de acompanhamento e prestar solidariedade por conta dos desdobramentos da chuva. Convocou um pronunciamento de emergência, né, de urgência, entrou ao vivo, condenou os atos, os protestos golpistas em Brasília, leu e assinou ao vivo o decreto de intervenção federal, que aí Flaviol vai explicar aqui mais rápido, depois, só vou terminar isso aqui, e emendou também, Lula estava pé da vida, né, em outro tom, falou da intervenção, leu o decreto, emendou, falando eu estava aqui por causa da chuva, falou de mudança climática, falou de garimpo, falou de desmatamento ilegal, ele saiu assim, metralhadora de tudo, falando de tudo ao mesmo tempo, mas assinou o decreto de intervenção federal, que coloca até dia 31/1
Brasília dentro dessa intervenção federal, e aí nomeou o interventor Ricardo Capelli, interventor de Segurança Pública. Ele era secretário... Executivo do Ministério da Justiça. Ele foi secretário de comunicação do Flávio Dino, no governo de Maranhão, e agora né? Ou era, enfim, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério da Justiça, e agora interventor até 30/1, interventor do Distrito Federal. 31 do 1. Até 31 de janeiro. A intervenção na segurança pública vai até o fim de janeiro. E eu acho importante sublinhar isso, exatamente por Capelli ser o vice-ministro da Justiça e Segurança Pública do Lula. Na prática, o que está contido aí é que Flávio Dino é o interventor da segurança pública no Distrito Federal. O Capelli nem é um homem assim da política ou da segurança pública para estar nesse cargo. Então, na prática, é o Flávio Dino no comando da segurança pública do Distrito Federal. Algo que já vinha até um tanto se avizinhando, quando a gente viu lá no 12 de dezembro, né, aqueles atos de vândalos, incendiando ônibus, etc., que o Flávio Dino, que ainda era o ministro indicado da Justiça, se apresentou para uma coletiva juntamente com o então futuro diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, sobre as medidas que estavam sendo tomadas. Então, assim, Flávio Dino já está próximo há algum tempo do sistema de segurança pública do Distrito Federal e agora praticamente assume aí esse cargo e, portanto, o controle da segurança pública. Por que isso é importante? Lembrem que o Rio de Janeiro, em 2018, sofreu uma intervenção federal na segurança pública. Era o governo Temer e o interventor indicado por Michel Temer foi o general Braga Neto, que, inclusive, virou depois chefe da Casa Civil, ministro da Defesa e, neste 2022, foi o candidato a vice na chapa de Bolsonaro para a reeleição. Então, eu acho bastante sintomático e simbólico, né, e significativo, digno de nota, que a reação do governo Lula se dê a partir de comando civil e não militar. Então, não é sobre o ministro da Defesa, que é um civil, mas que tem sido bastante condescendente, José Múcio tem sido bastante condescendente com as Forças Armadas. Na semana passada, inclusive, ele deu posse, né, ao novo ministro da Marinha, comandante da Marinha, e o antecessor não compareceu num evidente ato de insubordinação. O José Múcio tem sido bastante moderado na condução, e ele começou a ser criticado por isso, assim como o responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional, a quem a ABIN, né, a Agência Brasileira de Informação, está subordinada. Tem um ambiente incipiente, embrionário, eu vou dizer assim, para usar um tom mais moderado, prudente, de desconfiança em relação a esse tema, né, ao comportamento dos militares e desses órgãos de segurança, que ainda estão muito contaminados pela gestão anterior de Bolsonaro. O ex-chefe, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era o general Heleno, um bolsonarista absolutamente radical, extremista. E muitos desses nomes ainda não foram afastados, né, de que compunham essa equipe. Então, essa é uma coisa, no eixo dos desdobramentos, que a gente vai precisar observar. Hoje de manhã já teve uma reunião de ministros estratégicos, né, da coordenação política, de Flávio Dino, de José Múcio, com Arthur Lira, com Rosa Weber, com, acho que, o ministro Luiz Roberto Barroso,
O presidente do Senado, que estava em viagem internacional, está se deslocando, chega hoje, no fim da tarde, a Brasília, e aí haverá uma convocação para validar, referendar o decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal, o que é absolutamente fundamental à luz do que Anderson Torres e seus subordinados não fizeram no enfrentamento. Tem uma leitura de que o governo federal, Lula, subestimou o potencial de gravidade da crise de ontem, ou em alguma medida, não dá para saber, ou subestimou, ou, digamos assim, não agiu com mais firmeza para acumular musculatura, capital político, para essa medida de exceção que foi tomada, extrema. Na verdade, assim, quando o Lula se pronunciou, já tinha uma tensão crescente. Onde é que está o Lula? Quando é que o Lula vai falar? O Lula tem que falar e tal. Quando o Lula falou, já eram por volta de 6 horas da tarde, né? Ele falou já com o decreto, lendo o decreto. Ele não falou assim, repudio, não sei o que, não sei o que lá. Daqui que eu vou ler. Janja, segura o microfone. Foi isso. Foi nesse... Então, assim, ele já veio com uma decisão muito firme, muito dura, e decisão já com respaldo institucional. Porque ninguém se levantou contra. Por isso que eu falo que os poderes não tiveram arranhados e a presidência da República saiu muito empoderada no sentido de receber o alinhamento, o apoio, a convergência dos outros poderes. Ninguém se levantou contra o decreto de intervenção. Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira. O Arthur Lira demorou a beça a se pronunciar, a repudiar, como ele sempre faz, ele estica até o limite. E aí... Então, assim, quando o Lula se pronuncia, ainda em Araraquara, e já leu o decreto, ele fez isso com respaldo institucional e da opinião pública. Porque também o jornalismo, também a mídia, né, eu acho que é um ponto importante, gente. A TV Globo derrubou a programação de domingo e transmitiu em cadeia com a Globo News. Foi muito importante isso. Uma coisa inédita, que nunca tinha acontecido. E isso dá a dimensão, e eu acho que podemos dizer assim, que finalmente nós tivemos uma cobertura, tanto na Globo News quanto na Globo, com o tamanho do problema. Porque a Globo e a Globo News passaram esses anos todos, e aí já tem mas digo isso, mas também já com uma crítica, que vem a seguir. Passaram esses anos todos nos panos quentes. Ah, não, que é uma minoria. Ah, não, porque são antidemocráticos. Com um monte de terminologia, e aí o léxico, o vocabulário importa. O vocabulário, nesse caso, para o jornalismo, é o que importa. E sempre foi um vocabulário que minimizava o golpismo dessas pessoas, desses grupos, desses políticos, desses formadores de opinião, desses influenciadores, porque está tudo interligado. Sempre foi uma escolha de vocabulário que botava panos quentes. Ontem, né, já vem... Na verdade, para não ser injusta, desde das manifestações dos atos golpistas que interditaram as rodovias lá no dia do segundo turno, desde ali, já começaram a ser usados o termo golpistas. Os atos golpistas, as manifestações golpistas. Desde ali, do que se sucedeu a partir da vitória de Lula, eles começaram a usar, ainda timidamente, a denominação golpista. E ontem, finalmente, sacramentaram, né? O Fantástico ficou ali a noite inteira, atos golpistas, no fundo do telão. Foram essas palavras usadas, atos golpistas, golpismo, os radicais. Parou com esse negócio de só antidemocrático, né? Essa forma de atenuar essas pessoas. Terrorismo, foi falado várias vezes, esses atos terroristas, esses terroristas, usando a denominação correta.
Mas também, e aí trago aqui um tweet do Luiz Antônio Simas, o maioral, que eu dei até retweet nessa postagem que o Simas fez hoje, que é: a expressão bolsonaristas radicais, largamente usada por setores da imprensa hoje, pressupõe a existência de um bolsonarismo moderado. Não existe, não há fascismo moderado. O fascismo é sempre radical em sua busca por destruição e eliminação da alteridade e morte. Então, ainda ontem era usada essa terminologia, ficou lá no letreiro um tempão da Globo News. Bolsonaristas radicais, não sei o que, na Praça dos Três Poderes. Quebram, invadem, não sei o que. Bolsonaristas radicais. Isso também é uma forma de setorizar, né? Várias pessoas, uma minoria radical, uma minoria entre bolsonaristas radicais. Não tem minoria nesse caso. Não tem uma separação do que é o bolsonarismo radical e o bolsonarismo moderado. Quem é bolsonarista até hoje é radical. Quem promove ato golpista, promove autogolpista. Tenho certeza que mais um monte que falam, essa minoria radical. Não é que é uma minoria radical, é uma minoria que conseguiu ir para Brasília. Porque se todo mundo tivesse os meios, muito mais gente teria ido. Então não é só, não, porque é uma minoria que está lá quebrando. É uma minoria que conseguiu estar lá num domingo 8 de janeiro quebrando tudo, mas não dá para setorizar quem ainda é bolsonarista, quem ainda está promovendo discurso golpista, porque tinham quantas pessoas lá ontem? 30 mil, 50 mil, chutando aqui por alto? Nem sei quanto, 10 mil? Acho que nem isso. Chegava a isso tudo? A estimativa mas os grupos... As estimativas dos ônibus eram de 3.900 pessoas em 105 ônibus. A gente pode estar falando em 5 mil pessoas... Um pouco mais. Eu achei que tinha até mais, porque as imagens são tenebrosas. Mas, assim, isso são as pessoas que estavam lá. Está sendo divulgado, a principal mobilizadora desse grupo é uma bolsonarista chamada Ana Priscila Azevedo, que é a moderadora de 4 grupos bolsonaristas no Telegram, que tem cada um 80 mil pessoas. Então não é uma minoria de bolsonaristas radicais. Não tem um bolsonarismo que, mais ou menos... Esses grupos estão todos lá, sempre estiveram. Vários já foram derrubados, como a gente falou aqui na época das eleições, também por decisão do Alexandre de Moraes e do Tribunal Superior Eleitoral. No dia, né, das eleições, nas vésperas do segundo turno, vários desses grupos foram derrubados, somando, acho que na época, 200 mil pessoas, mas esses grupos continuam. Essa Ana Priscila é a principal mobilizadora, e ela estava lá em Brasília, ela estava postando vídeo incessantemente. E eu quero saber, ainda não há essa informação, se ela foi uma das pessoas presas, porque o que temos de informação até agora é que ontem 260 pessoas detidas, né, mais ou menos, teve uma contagem de 300, outras de 200, 260, mas ainda presos em flagrante na noite de ontem. E hoje, na desmobilização do acampamento lá do Distrito Federal, 1.200 pessoas detidas, sendo levadas para a sede da Polícia Federal em 40 ônibus para serem fichadas e encaminhadas, pelo que eu entendi, aos presídios. Então, vamos ver aí, estamos gravando, como eu disse, na segunda-feira, 12h20, nesse momento, como é que vai ser o desenrolar dessas pessoas que estavam, né, sendo levadas, que foram detidas nesse acampamento golpista em Brasília e a desmobilização desses acampamentos nas outras cidades. Mas é fato, não adianta prender 1.200 pessoas, 1.400 pessoas, 1.600 pessoas e nós temos ainda dezenas de grupos com milhares, com 80 mil pessoas, com 40 mil pessoas, como a gente ainda tem, mobilizando o golpismo. Porque é isso. Tem o financiamento do dinheiro e tal, não sei o quê, tem o dinheiro que vem do empresário, tem o dinheiro que vem do agro. A gente vai descobrir quais são essas conexões, quem está financiando esses ônibus para levar, quem está botando lá churrasco, carne, banheiro químico nesses acampamentos nos últimos 2 meses. Mas o fato é que as pessoas estão lá por ideologia, fomentando esses grupos porque acreditam nisso. Não é só porque tá chegando um dinheiro. A gente pode até depois falar dessa dissonância cognitiva, de que faz as pessoas viverem nessa realidade paralela, né, que é tudo que caracteriza uma seita, porque eles vivem numa realidade que não existe. Mas ainda assim,
dentro dessa realidade que não existem, tramam, instigam e fortalecem um ato golpista democrático na realidade que existe. A realidade é paralela, mas nem tanto. Então, esse é o problema da gente patologizar somente essas pessoas, como se fosse um monte de delusional, um monte de gente que vive em outro planeta. Não vive, não. Vive aqui no nosso mesmo planeta. Ontem estavam lá na capital do mesmo país que está todo mundo vivendo aqui, destruindo tudo. Então, não é só maluco, não é interna, não é não sei o quê. Então, também tem essa outra camada de que essa realidade dessas pessoas é paralela, mas nem tanto, porque estão tentando ameaçar a democracia que a gente vive, que é real e que não foi abalada. Voltamos a falar disso. E aí vamos para voltando no Lula. Lula leu o decreto, todo mundo assinou embaixo, né? Não houve nenhum tipo de reação das instituições contra. E aí Alexandre de Moraes chegou e digo mais, Pois é. Aí qual é a questão? Bessias, advogado-geral da União. É plot atrás de Jorge plot. Messias, né, que virou essa brincadeira, ele provocou o Supremo imediatamente, na aí, direção Mona? de prender em flagrante os culpados, os criminosos, uma série de pedidos, incluindo o afastamento do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, coisa que, quando escalou o próprio Ibanez, né, governador, ele anunciou a exoneração do secretário lá, viajandão, Anderson Torres. Randolph também, senador Randolph, também entrou com pedido. Deixa eu achar aqui a decisão do Moraes. A AGU pediu desocupação dos prédios públicos federais e a dissolução dos atos, né, dos acampamentos, guarda de segurança no perímetro da Praça dos Três Poderes, a prisão em flagrante dos envolvidos e ações também relacionadas às plataformas de mídia para identificar quem é que incitou, etc. O Alexandre de Moraes já tinha feito um tweet dizendo que todos os criminosos seriam punidos e os incitantes anteriores ou atuais. Foi aí que teve a primeira interpretação de que o Bolsonaro vai ser varrido nesse rol e pode, inclusive, se tornar inelegível na esteira desses acontecimentos. A ANTT, né, Agência Nacional de Transportes, mantendo o registro, né, dos veículos, daquele deslocamento na direção de Brasília entre os dias 5 e 8 de janeiro, esses todos pedidos da AGU. E o Randolph, a prorrogação dos inquéritos dos atos antidemocráticos, que é a relatoria, que aí o Randolph entra no Supremo já evocando o Moraes, né, para inserir isso no inquérito dos atos antidemocráticos. O afastamento do Anderson Torres, a inclusão do Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, e do Anderson Torres, secretário de Segurança Pública, no inquérito dos atos antidemocráticos, e também a dissolução dos acampamentos golpistas no Distrito Federal, além da intimação da Procuradoria-Geral da República. Augusto Aras, daquelas forças, né, da República, ele foi o mais omisso, como de resto costuma ser, e está sendo muito criticado por isso. Só que o Alexandre de Moraes ele fez mais. Além dele tomar, e já era mais de meia-noite, quando saiu a decisão dele, e a decisão dele foi, além de acolher todos os pedidos para dissolução imediata dos acampamentos, prisão, etc, 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 ele determinou o afastamento de Ibanez Rocha, determinou de ofício o afastamento, porque ninguém pediu para afastar o governador. E o Alexandre de Moraes, por considerar, e aí o trecho, eu acho legal postar, né, na nossa sinopse, o despacho, um link, porque o despacho ele é muito duro em relação à responsabilização das autoridades de Brasília, né? Ele fala em omissão dolosa, né, da responsabilidade do governador do Distrito Federal e o afasta por 90 dias.
E deixa claro no despacho que ele só não mandou prender porque não houve nenhum pedido da AGU ou do... Não chegou pedido a ele de prisão. E avisa que o Anderson Torres será alvo de um despacho ainda em elaboração, em separado. O que, para muitos juristas, indica que ele vai mandar prender o Anderson Torres. Então, assim... Ou seja, o que suco ferveu. Não, foi duríssimo. Eu, como vocês sabem, aí vou fazer minha audiodescrição, né? Me autodeclarar. Eu sou uma abolicionista penal e eu procuro sempre ter coerência nas minhas análises, nas minhas opiniões, nos meus questionamentos. E questionei algumas pessoas em quem eu confio, de notório saber jurídico, inclusive gente que integra o governo, sobre essa decisão de ofício de um ministro do Supremo Tribunal Federal em decisão monocrática afastar um governador. A leitura que recebi dessas pessoas são, de fato, foi de ofício, que é quando ele decide sem que ninguém peça. É isso que significa quando a gente fala, né? Monocrática, foi o cara decidiu sozinho. E de ofício, ele decidiu sozinho sem que ninguém tenha pedido. Então, numa... Famoso entregou sem prometer. Não é uma situação normal. E esses juristas que eu ouvi, por não se tratar de uma situação normal, por se tratar de um grave atentado contra a democracia brasileira, muito objetivo, ele pôde fazer isso. Justifica-se a atitude de ofício pessoal, particular, monocrática do Alexandre de Moraes. Agora, eu não descarto, aí na linha dos desdobramentos, não descarto que o plenário do Supremo seja solicitado a referendar essa decisão do afastamento do governador. No governo do Distrito Federal, há uma leitura de algumas pessoas de que o governador sofreu um golpe das suas equipes de segurança pública. Ele não estava informado, ou melhor, ele vinha sendo tranquilizado sobre um caráter falso, né? Caráter pacífico dos atos. Bom, mas aí avaliou mal, é incompetente, é burro, omisso, ou foi uma omissão calculada por conivente? Entendeu? Mas, de qualquer maneira... Bom, e todas as respostas dela, ele é o responsável. Se ele foi traído, se ele ignorou, se ele minimizou, se passaram a informação errada, ele é o responsável. Ele é o responsável. Esse é o ponto. A responsabilidade final é dele. Ele é o chefe de todo mundo, ele é o responsável. Exatamente. E ele gravou um vídeo, né, pedindo desculpas ao Lula. Não, ali ele já estava sentindo a água bater na bunda. Porque ele gravou o vídeo tipo assim, ó, pra mim fedeu, eu vou tentar aqui apelar pro emocional. Cara, o cara se dispõe a gravar um vídeo pedindo desculpa, é indigno. É melhor fingir que não é com ele e deixar a cagada se estabelecer depois, só esperar o decreto, né? Porque assim, e ainda depois surgiu uma boataria. O Lula viu o vídeo e não desculpou. Escorpiano, Lula, não, e nem o Alexandre de Moraes, né? Vírgula, não desculpou. Alexandre de Moraes estava de férias, né? Também tá em Nova York, não tá? Ou já voltou? Ainda não voltou, não. Porque ele tava em Nova York. Ele decidiu de lá. Ou seja, o Rafael falou, o Alexandre de Moraes tá em Nova York. Eu falei, meu filho, mas a internet, o sistema é universal. Ele vai entrar no online, no www.stf.com.br. Não, o Alexandre de Moraes tem uma curiosidade. Ele não é escorpiano, mas ele é sagitariano. Mas ele nasceu no dia do AI-5. Né, que foi o ato institucional mais duro da ditadura, 13 de dezembro de 68. Ele fez 54 anos. É impressionante, você está predestinado a esse enfrentamento. Então tem isso de ofício. Eu quero falar mais duas coisas para a gente se despedir, porque já está quase na minha hora de virar abóbora. Quem assume? Saiu o Ibanez. Quem assume? Assume Celina Leão. Agora, chupa esse limão. Celina Leão foi a eleita vice-governadora do Distrito Federal. Ela é uma bolsonarista de carteirinha.
ela é do PP, mesmo partido de Arthur Lira e de Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Ciro Nogueira é aquele que costuma fazer postagens tic-tac, dizendo tic-tac, para quem não está ligando o nome à pessoa, senador da República. Foi o que se pronunciou, foi o que reconheceu a eleição, né? Que o Bolsonaro não fez aquele discurso de um tweet e aí ele assumiu e falou depois. O próprio. Mas ele enfim, também dessa direita bolsonarista. E tem uma batata quente aí no Lira. Porque essa Celina é muito ligada ao Ciro Nogueira. Já tem fotinha dela com Bolsonaro, com Michele Bolsonaro. Então, e é bolsonarista. Então, ela assume o governo do Distrito Federal. Ela foi deputada federal e virou vice nessa esteira do bolsonarismo. E agora ela assume o governo. Então, queria chamar a atenção aqui, e vou fazer esse comentário também na TV, para a imensa responsabilidade de Arthur Lira em relação ao que vai acontecer no Distrito Federal sob intervenção do governo Lula, né, do governo federal, até 31 de janeiro, mas com o governador afastado por 90 dias, até março. Tem gente apostando que essa é a grande chance do PP fazer o seu rebranding, mudar seu discurso. A conferir. Não. Mas essa é a janela de oportunidade. Não vai ser observado. Essa é a janela de oportunidade de criar uma narrativa diferente a partir de agora. Isso. Porque, né, já tá a União Brasil lá na base do governo, já tá todo mundo. Eu falo para vocês, a gente falou disso lá atrás. Ai, como é que o Lula vai governar com esse Congresso? Aí agora toda semana alguém me marca lá no Twitter. É bem que a Isabela falou que essa gente não tinha lealdade. Gente, até o velho da Van, que eu falo aqui toda semana dele, já falou, já botou o rabo entre as pernas semana passada. O velho da Havan, não, agora a gente tem que torcer para fazer um bom governo, porque eu não vou torcer contra o piloto, estamos todos no mesmo avião. Aí já tem gente zoando, virou o velho de Havana. Não aguento. Essa gente não tem lealdade. Então, assim, é a chance dessa vice-governadora agora, né, agora interina, durante esse afastamento, e o PP fazerem rebranding para ir para outro lugar, porque tá vendo que o cerco tá fechando. Vamos aguardar. Isso é algo que a gente tem que ficar de olho aí, já lança para as próximas semanas, como é que vai ser o desenrolar e o desempenho e o caminho que essa galera vai escolher. Qual é a segunda coisa que você queria falar, Flavão? Da mobilização dos governos de estado. Não. Então eu tenho mais duas, né, na verdade. Mas isso aí é uma vírgula, é um apêndice nessa coisa do Lira. Vamos lembrar que tem eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Então, essas semanas serão decisivas. O Lira e o Pacheco são os favoritos, né? O Lira, inclusive, tem já o apoio do PT. Lula decidiu que o PT não vai apresentar candidato, não vai fazer marola nisso, em nome aí da estabilidade política, mas me parece que a forma como o Lira conduzir essa crise, né, essa travessia, à luz, inclusive, de Celina Leão ser uma aliada dele, né, do grupo político dele, ela vai determinar mais ou menos sucesso na empreitada, mais ou menos tensão nessa empreitada de chegar à reeleição pela presidência da Câmara. E Pacheco também. Não acho que tem risco de os dois, não, mas eu acho que é uma coisa a ser observada nesse eixo dos desdobramentos. E a outra coisa é a mobilização de governadores de estado para reforçar a Força Nacional. Hoje de manhã, quem deu uma entrevista muito firme para a Rádio CBN, que ficou em rede, foi Helder Barbalho, governador do Pará, nosso personagem aqui muito conhecido. Ele enviou 60 policiais para compor uma força de 600 policiais para a Força Nacional para reforçar a segurança em Brasília, à disposição do interventor, né? do interventor na segurança pública lá de Brasília e do governo federal. Ele mencionou 14 estados, o Pará e outros 13 governadores
teriam cedido forças, e há uma recomendação aí de outro eixo, de um escrutínio, porque não adianta mandar para Brasília integrantes da Força Nacional de polícias bolsonaristas. Então tem que ter um escrutínio de quem são esses membros da Força Nacional que vão reforçar lá. Mas eu sei que Bahia mandou 70 agentes, o governador Jerônimo Rodrigues, que é do PT. Piauí mandou 30, também um enclave petista. Pernambuco, a governadora Raquel Lira, está mandando 50. E outros estados eu ainda estou em apuração e em construção. Mas haverá um esforço, uma colaboração de pelo menos 14 estados brasileiros nessa direção. Acho que Goiás, do Caiado, que também foi aliado, né, apoiou a reeleição de Bolsonaro, também mandou. Então, outra coisa que eu acho importante nessa leitura dos desdobramentos é como os governadores de estado vão se posicionar em relação ao apoio à atuação federal e ao controle das polícias dos seus próprios estados, dos seus próprios territórios. Então, esse é um ponto importante. Pará, Bahia, Piauí, Pernambuco já mandaram Goiás, e assim vai, e a gente vai mapear isso. E setores democráticos e, obviamente, mais à esquerda, estão convocando manifestações hoje, pelo menos no Rio e em São Paulo, e a gente vai acompanhar qual é o efeito e o sentido dessas manifestações. Manifestações pró-democracia, pró-defesa do Estado Democrático de Direito, de repúdio aos extremistas golpistas. É isso, gente. Por último, criaram lá no Instagram o perfil Contragolpe Brasil, que é um perfil para identificação dos criminosos, né, dos terroristas que estavam destruindo tudo ontem em Brasília. Uma força-tarefa de fazer busca nessas redes bolsonaristas, nesses grupos, fazer prints dos vídeos para conseguir registro da cara dessas pessoas e tentar essas identificações. O governo criou, esse perfil foi criado na tarde de ontem e já tem 785 mil seguidores, muitas pessoas já identificadas. O governo também criou o e-mail denuncia@mj.gov.br para receber informações sobre esses terroristas e identificação, né, desses terroristas do ataque de ontem. O G1 também, os sites já estão todos postando fotos, uma galeria de fotos para permitir, né, e tentar a identificação dessas pessoas. A gente já falou aqui da perícia recolhendo digital, material genético que possa ter sido deixado nos palácios, né, na cena do crime, de fato. E essas pessoas, pelo menos 1.200 sendo levadas agora, 200 ontem, então nós teremos aí 1.400 pessoas identificadas que participaram desses atos terroristas de ontem, e vamos ver qual vai ser o desdobramento, né, disso ao longo dessa segunda-feira. As últimas informações que a gente tem são essas. O Lula já se reuniu nessa manhã com o chefe dos outros 3 poderes para discutir quais medidas serão tomadas. A gente falou aqui da votação da intervenção federal no Congresso hoje. O Rodrigo Pacheco está voltando das férias. Enfim, todo mundo se manifestando, né? A Janja também se manifestou, o gabinete dela também no Palácio do Planalto foi invadido e depredado. Aos poucos as imagens estão aparecendo, né, enfim, tudo quebrado, toda essa destruição completa. O G1 também já está subindo algumas imagens da manhã de hoje. E é isso, vamos acompanhar. A gente teve que gravar esse ângulo, não deu para esperar até o fim do dia, né? Como eu disse, hoje eu que vou editar, então eu tenho minhas restrições aqui de horário com o Martin, minha mãe vai fazer o Estúdio I, mas estaremos lá na nossa comunidade do Ângulo de Grilo, comentando mais o que vier. A Andréa Sadi tem uma informação que converge com o que eu falei sobre o GSI, né? A suspeita de que o Gabinete de Segurança Institucional tem algum tipo de conivência. A gente falou nesse ponto ao longo aí do programa. O Marcelo Barreto, no Redação Sport TV, jornalista, amigo, apresentador do Redação Sport TV, ele cobrou da CBF uma manifestação em relação ao uso da camisa da seleção brasileira, né? Pelos golpistas, pelos extremistas, e a CBF soltou um comunicado dizendo que repudia
veementemente que a camisa da seleção seja usada em atos antidemocráticos e de vandalismo. A camisa da seleção brasileira é o uniforme dessas pessoas. É o uniforme. É um caminho sem volta. Quando a volta. gente falou de Copa do Mundo, semanas atrás, eu dei minha opinião sobre a camisa e as cores e tudo mais. Então, não vou repetir o que vocês já sabem. Se quiserem, voltem lá no Angu sobre Copa. E acho que, obviamente, houve uma escalada aí da violência, do golpismo, mas a CBF não fez isso nos anos em que Bolsonaro era presidente. Lógico. Também quero saber depois, vamos acompanhar ao longo das semanas, se a Nike também vai se pronunciar, porque a Nike é a patrocinadora, né, da seleção brasileira, tem o seu logo estampado, né, em todas as camisas, está tendo a marca associada no mundo inteiro, né? Essas imagens de hoje estamparam os jornais do mundo inteiro, a capa dos jornais, os jornais televisivos, enfim. E essa camisa não é só a CBF que fica com a sua imagem manchada. Então, vamos ver também se a Nike vai se pronunciar, o que se vai ter e o que vai ter também de perda dos seus ativos por estar associada indiretamente a essas manifestações. É isso, gente. E os jogadores, né? Os jogadores bolsonaristas. Bom, vamos lá. Né? Porque bolsonarista até anteontem. Aí fica uma minoria radical. Não tem bolsonarista que não seja radical, gente. Desculpa. Isso estava tudo aí. O racismo, o machismo, a misoginia, a intolerância, o autoritarismo, o ataque aos poderes. Né? O que a gente migrou e viu escalar foi do discurso para a mobilização e para a atitude. Agora, as ideias foram sempre essas. E né? Todos endossaram. E quem apoiou, entendeu? Não dá para... não, mas não era isso. Não era, era não assim. Era isso o quê? Era assim. Era isso. Era assim. Vamos lá. Última informação. O senador Alessandro Vieira disse que o pedido de CPI sobre esses atos, encabeçado pela senadora Soraya Tronic, que foi, inclusive, candidata à presidência da República, já tem o número necessário de assinatura para instalação no Senado. Acho que são pelo menos 27 assinaturas. Ele está defendendo suspensão do recesso parlamentar e adoção de medidas imediatas para a apuração dos fatos. Por outro lado, Carla Zambelli e outros extremistas estão tentando uma CPI para falar de prisões arbitrárias dos criminosos. Ai, gente, olha... os meus advogados não me permitem falar o que eu gostaria sobre essa cidadã então é isso, brasileira. Angúlia. PT, PSB e PSOL começaram a recolher na manhã dessa segunda para a CPI na Câmara. Precisam reunir pelo menos 171 assinaturas, 1/3 do plenário. O documento precisa ser lido também pelo Arthur Lira na Câmara. Então vamos aguardar para ver se também terá CPI na Câmara. Isso aí vai se desdobrar. Não, aí eles fazem comissão mista, entendeu? Pode ser uma comissão mista, mas assim, o Senado já deu a largada. Então, se o Rodrigo Pacheco acolher, ele faz a sessão dizendo que autoriza a implantação da CPI. Os critérios são pelo menos 27 assinaturas, prazo determinado e um tema objetivo. Isso aí é muito simples, já né, temos. De demarcar. Então tá bom, é isso, Angúlias. Seguimos nas redes, acompanhando, comentando. Vou deixar aqui o link de novo da nossa comunidade lá no Twitter, para vocês também postarem, trocarem informações, conversarem sobre isso. A gente também vira e mexe tá lá comentando e falando mais coisas entre os episódios. Vamos acompanhar. Boa semana, né? Se dá para dizer que começamos essa semana muito mal, mas que seja que o ambiente se estabilize nos próximos dias e a gente veja de fato a responsabilização desses terroristas, os seus financiadores e os seus reverberadores, incentivadores nas próximas semanas. Vamos aguardar. Até terça-feira que vem. Bom final de semana para vocês. Um beijo, pessoal. Nos vemos.